Passar para o nosso próximo assunto. Hoje é 8 de janeiro e 8 de janeiro, há 3 anos atrás, você lembra perfeitamente o que aconteceu em Brasília, a invasão dos prédios dos três poderes, a destruição dos prédios dos três poderes, coroando aí todo um processo aí de tentativa de golpe de Estado. Hoje, o presidente Lula realizou um ato em lembrança ao 8 de janeiro, um ato para exaltar a democracia e aproveitou esse ato para vetar integralmente o projeto de lei da dosimetria, projeto que reduziria a pena justamente dos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. A gente tem um trecho da fala do Lula durante esse ato. Não faz muito tempo, as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. O Lula vetou essa lei que reduzia a pena dos envolvidos nos atos golpistas, só que esse veto volta para o Congresso, né? E como Lula não tem maioria na Câmara e no Senado, parlamentares bolsonaristas dizem acreditar que vão convencer o Centrão a derrubar o veto de Lula. Inclusive, o relator desse projeto, Paulinho da Força, disse que ele falou aqui ao UOL News e, para ele acha que antes do Carnaval esse veto vai ser derrubado pelo Congresso. Vamos ouvir também. Acho que o caminho seria o seguinte. Começa dia 2 ali, primeiro dia 2 de fevereiro, falei com ele da gente chamar uma reunião de líderes e esses líderes solicitar uma audiência com o Davi Alcolumbre para que a gente possa tratar de uma sessão do Congresso, né, para que a gente possa derrubar o veto. Eu estou muito tranquilo com isso, porque acho que com essa decisão do Lula hoje de ter feito um espetáculo, né, fazer um ato público para vetar um projeto de lei, ele, de certa maneira, ele faz uma afronta ao Congresso, né? A não ida do Hugo Mota, do Davi Alcolumbre e do Fachin mostra um pouco isso, digamos assim, o isolamento da esquerda em relação ao Congresso lá, com essa decisão do Lula de vetar. E isso mostra que ele terá muitas dificuldades lá e também mostra, eu tenho 19 anos de Congresso, estou indo para 20 anos, conheço bem aquilo, mostra que esse confronto com o Congresso não tem como a gente não derrubar esse veto aí, digamos assim, antes do Carnaval. Quem está com a gente para nos ajudar a analisar esse contexto político é o professor Paulo Ramires, que é cientista político da ESPM e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Paulo, obrigado por estar aqui com a gente. Bem-vindo ao Poder e Mercado. Tudo bem? Olha, eu acho que travou um pouco a comunicação com o Paulo. Daqui a pouquinho a gente reconecta com o Paulo Ramires para ouvir a análise dele. Mas quero ouvir o Júlio sobre isso. Júlio, tudo isso até agora está mais ou menos dentro do roteiro. O Congresso aprovou a dosimetria, o presidente Lula vetou, já era anunciado que vetaria, e agora o Congresso muito provavelmente derruba esse veto. E aí a chance de judicializar é grande, né? Sim. Já há conversas ali nos bastidores de que parlamentares do PT ou de partidos da base ali do governo possam recorrer ao Supremo contra a derrubada do veto, né? Isso também já é esperado, né? Agora, eu estava ouvindo o Paulinho e me causa um pouco de surpresa, porque assim, esse jogo estava completamente combinado, né? Que não acho que o governo assim, esteja tão debilitado nas suas pautas ali no Congresso. A gente viu pautas bastante importantes
do governo sendo aprovadas no final do ano passado, né? Eu acho que este projeto especificamente é que causa problemas ali, né? Então, acho que ele está se referindo a isso. Os partidos do chamado Centrão querem redução de pena para os envolvidos ali nos ataques do 8 de janeiro e o próprio Jair Bolsonaro, né? Eu acho que, no fundo, é disso que se trata. Eu não vejo. O Planalto estava muito tranquilo em relação a isso, né? A relação com o Mota, a não ida a ele, eu acho até que era esperado, né? Num projeto como esse, né? De fato, tem uma conotação política ali glicerina, né? Então, não acho assim. Isso aqui me causa um pouco de estranheza na fala do Paulinho, mas tirando isso, vida que segue, né? Porque assim, o Lula já sabia que o Hugo Mota não iria, que o Davi Alcolumbre, que ambos não iriam a esse ato hoje. E isso acabou reforçando a decisão do Lula de aproveitar o ato, já que é um ato político, já que ele está ali falando para os seus, aproveitar esse ato para assinar o veto, né? Isso estava certo que iria acontecer, não tem surpresa nenhuma nisso, né, Júlio? Exatamente. E agora tem um... Diga lá. Não, pois é, assim, era esperado que o presidente fosse usar o 8 de janeiro como uma data. A gente até comentou isso na terça-feira, né? De que ele faria isso como de fato fez, né? Esse é um tema que divide opiniões, é um tema totalmente ligado à polarização e é natural que os partidos de direita e de esquerda explorem esse tema politicamente, né? No ano que é eleitoral, como sabemos. Nesse sentido, dos partidos explorarem esse tema, surgiu hoje um fato novo que o senador Esperidião Amin, que é do PP, P de Pato, ou P de Paulo, de Santa Catarina, protocolou hoje um projeto que pede anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Aí já não é mais dosimetria de pena, já não é mais redução de pena, é anistia mesmo, é extinguir a pena. O senador foi relator no Senado, né, do projeto de lei, desse projeto da dosimetria. O Paulinho foi o relator na Câmara, o Esperidião Amin foi o relator no Senado. E ele havia anunciado que apresentaria um texto pela anistia em caso de veto do presidente Lula, o que aconteceu hoje. O senador Esperidião Amin justificou esse projeto de lei de anistia dizendo o seguinte: a dosimetria é o mínimo para reduzir a tensão no país e a anistia é um compromisso de pacificação. Nunca concordei que fosse a dosimetria a solução para enfrentar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, disse o senador Esperidião Amin, está aqui na coluna Painel da Folha de São Paulo. Agora sim, a gente está com o professor Paulo Ramires aqui com a gente, que vai nos ajudar também a comentar. Eu acho que travou de novo. O professor Paulo Ramires não travou? Não, agora não. Tá conectando. Tá conectando. Mas enfim, Júlio, quer dizer, vamos ainda ouvir falar bastante do 8 de janeiro, das pessoas que foram condenadas, dessa tentativa do Congresso ou reduzir pena ou anistiar de vez. Isso ainda se estende, eu acho que pelo menos por esse primeiro semestre, né? Eu acho que sim. Vale lembrar, Mauro, assim, o próprio senador, na época da discussão desse PL, ele próprio defendia a anistia, né? Me parece, posso estar muito enganado, que ele é uma voz isolada, né? Havia o acordo e o presidente do Senado se posicionou claramente de que não havia espaço para uma anistia nesse caso. Então, resta saber como é que esse PL aí, de fato, vai ser conduzido lá no Congresso, né? Mas não acho, de novo, né, que há espaço para esse tipo de discussão agora. Porque essa era a reivindicação inicial. Lembra até quando foi decretada a prisão domiciliar
do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve aquela ocupação da mesa da Câmara. E naquela época, a reivindicação era anistia, não era dosimetria, não. A dosimetria foi um modo como ali, principalmente o Centrão, encontrou para conjugar interesses, né? O governo também aproveitou para aprovar algumas pautas que eram do seu interesse, tanto que o senador Jacques Wagner foi super criticado porque deixou seguir o projeto da dosimetria, não se opôs a que o projeto seguisse no Senado, mas em troca conseguiu aprovar alguns temas importantes, principalmente para a pauta econômica. Então, essa era a reivindicação lá atrás, mas a história evoluiu, quer dizer, não sei se consegue voltar para o ponto inicial, Júlio. Eu creio que não, né? Assim, lembrando novamente, assim, o projeto inicialmente era de anistia, né? O Paulinho transformou esse projeto, depois de intensas conversas com o Supremo, de discussões, negociações, chamemos do que quisermos aí, ele transformou esse projeto no PL da dosimetria, né? Mas eu acho esperado que o senador Esperidion Amin, que ele próprio defendeu a anistia no início, apresente um PL. Mas não acredito que na altura do campeonato isso prospere. Eu acho que agora sim conseguimos estabilizar a conexão com o professor Paulo Ramires, que está aqui com a gente. Professor, boa noite, obrigado por nos atender. Boa noite, Mauro, boa noite, Júlio, uma honra estar aqui com vocês. Estávamos aqui discutindo tanto a questão do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, as reações também do Congresso, tanto o Paulinho da Força dizendo que esse veto vai ser derrubado, o senador Esperidião Amin já propondo um projeto de lei que anistia todos os envolvidos no 8 de janeiro. Queria ouvir a sua análise desse momento político. Durante quanto tempo mais ainda vamos ouvir falar de anistia, de dosimetria? Eu acho que essa história ainda vai se prolongar mais um pouco. Essa vai ser uma pauta determinante para as candidaturas, principalmente ao legislativo nesse ano, né? Vale dizer que boa parte das pesquisas de opinião pública tem mostrado que não consideram o Bolsonaro e os bolsonaristas que participaram da tentativa de golpe de 8 de janeiro, 3 anos atrás, como inocentes, né? Muito pelo contrário, boa parte da população considera favorável à punição, enfim, desses indivíduos, mas vale dizer que essa pauta ela atende interesses, digamos assim, inchados, né? Aqueles que pretendem a candidatura a deputados, senadores também, já que a quantidade de votos necessários para ocupar esses cargos não são tão majoritárias assim, né, digamos dessa forma, né? Esse ano nós temos 2 vagas para senadores, né? Ou seja, isso comporta pelo menos uma vaga para os bolsonaristas, e para deputados basta, enfim, uma certa quantidade de votos bem reduzida em relação aos cargos executivos para que esses candidatos venham a vencer. Então, eu diria que o motivo principal dessa insistência, né, por parte de grupos de extrema-direita dentro do Congresso e do Centro, diz respeito a tentativas eleitoreiras, né, de conseguir renovar os seus cargos, nada mais, nada menos que isso. Já que essa pauta já tem esgotado bastante, né, a visão da sociedade brasileira, dos meios de comunicação, outros assuntos se tornaram mais relevantes, desde a questão da Venezuela ou até mesmo a questão da segurança pública, o tarifaço também no ano passado, mas eu diria que a população já se habituou ao fato de que o Bolsonaro está preso e deve ser punido, né? Mas, como eu disse, a insistência nesse tema é uma medida meramente eleitoreira e que vai participar mais, né, do debate em torno da reeleição para cargos legislativos, né? Mas o Lula, com o veto de hoje, define uma posição a favor da democracia e contra o Bolsonaro. Certamente os partidos de direita devem revogar o veto do próprio Lula, e o tema deve parar no próprio STF. O STF, a maioria dos ministros já indicaram
são totalmente contra e têm uma visão de que é anticonstitucional qualquer forma de anistia, dosimetria, né? Então, esse é o percurso que o tema ainda tem realizado no Brasil.